Varela Jonas 71 @gmail.com. Jonas Varelão na internet, no YouTube. Se inscreva nos nossos sites, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos a sua atenção, seu carinho. E nos acompanhe também agora. Daqui mais tarde nós faremos o nosso 4º programa na rádio FM Benfica, lá no Shopping Benfica. Eu envio aqui um cordial abraço para todos os ouvintes da rádio FM Benfica e toda a equipe, valorosa equipe da rádio FM Montese, da qual com muita honra, com muita alegria eu faço parte. Grande abraço, felicidades. Então nós vamos seguindo aqui. Hoje, no nosso vídeo de hoje, continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, nossa tarefa atual, em todos os seus livros, capítulos e versículos, e as explicações dos mesmos, levando todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Então, o livro de Amós, Contra a Injustiça Social, é o 31º livro, pela nossa contagem geral, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, na parte dos livros proféticos. É o livro profético. O livro de Amós, nós vamos fazer a leitura das explicações do seu primeiro capítulo, em todos os seus 15 versículos, né? Primeiro assunto aqui, título, né? Primeiro assunto, título. Aí vem o tópico, né? Porta-voz de Javé, né? Aí depois vem, vamos dizer aqui, depois do versículo 2, né? A partir do versículo 3 já é a primeira parte do livro de Amós. O julgamento está próximo, né? Primeiro assunto, número 1, julgamento das nações vizinhas. Primeiro tópico, Damasco. Segundo tópico, Filisteia. Terceiro tópico, Tiro. Quarto tópico, muralhas. Quinto tópico, Edom. Sexto tópico, Amon. A-M-O-N, Amon. Então, vamos às explicações do primeiro capítulo do livro de Amós. Capítulo 1, versículo 1. Estamos em meados do século 8º a.C., embora originário do reino do sul, entre parênteses, Judá, Amós desenvolve sua atividade profética no reino do norte, entre parênteses, Israel. Sobre o terremoto não temos outras notícias. Versículo 2. Este brevíssimo oráculo introduz toda a atividade de Amós, apresentando-a como manifestação do único Deus vivo que habita em Jerusalém e está acima de qualquer divisão interna do povo. Sobre Javé que ruge, conforme introdução e nota em capítulo 3, versículos 1 a 8. Capítulo 1, versículos 3 a capítulo 2, versículo 16. Nas reuniões do povo, os profetas frequentemente pronunciavam maldições contra os inimigos de Israel. Eram acusações breves, com ameaças de castigo. Os ouvintes certamente ficavam satisfeitos. Amós, porém, usa esse recurso para chegar ao ponto culminante, acusar e julgar os próprios ouvintes. Versículos 1
capítulo 1, versículo 3 a capítulo 2, versículo 5, nas maldições proferidas por Amós, Deus julga as nações não a partir dos interesses de Israel, mas em nome de um direito internacional que se impõe a todos os grupos humanos. Capítulo 1, versículos 3 a 5. Damasco atrasou de maneira violenta, repetindo, Damasco arrasou de maneira violenta e cruel o território de Galaade. Versículos 6 a 8. Os filisteus praticaram o tráfico de escravos. Versículos 9 e 10. Os fenícios de Tiro violaram o pacto que haviam estabelecido com outra nação irmã. Versículos 11 e 12. Edom não teve compaixão nem ajudou a nação irmã quando esta sofreu a invasão de uma grande potência. Versículos 13 a 15. Para conquistar o território de Galaade, Amon trucidou até mulheres grávidas. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Moabe recusou sepultar um rei inimigo. Para os antigos, isso significava deixar o defunto em situação de maldição, o que era considerado o máximo da imoralidade. Versículos 4, 5. Judá é acusado de não obedecer à lei de Javé e de praticar a idolatria, entre parênteses, mentiras. Versículos 6 a 16. De maneira imprevista, o profeta chega aonde pretende denunciar e julgar o que está acontecendo no reino de Israel, pátria dos ouvintes. Acusa-os de injustiça social, corrupção, idolatria, manipulação ideológica. Os principais atingidos pela profecia são as autoridades. Ao invés de promoverem condições de justiça e vida, exploram, oprimem e manipulam ideologicamente o povo, reduzindo-o à fraqueza, miséria e abandono. Enganado, o povo não consegue nem ter acesso às condições libertadoras apresentadas pelos profetas e por outras pessoas consagradas, entre parênteses, nazireus. A essa finalidade dos governantes, o profeta contrapõe a fidelidade de Javé, que libertou o povo da escravidão e o fez conquistar a terra da vida. O castigo anunciado nos versículos 13 a 16 refere-se à invasão do reino do norte pela Assíria. Glória a Deus, aleluia, amém. Aqui nós fizemos as explicações do livro de Joel até o capítulo 2, não é? Capítulo 2. Então, o capítulo 2, ele conta com 16 versículos, não é? Primeiro tópico Moabe, segundo tópico Judá. Aí já entra no segundo assunto aqui a partir do versículo 6 do capítulo 2, né? Então, o primeiro assunto é o julgamento das nações vizinhas. Agora aqui é o segundo assunto, julgamento de Israel. A partir do capítulo 2, a partir do versículo 6, é o segundo assunto. Então, somos aos tópicos, né? É os tópicos aqui. Moabe, primeiro tópico. Judá, segundo tópico. Já no segundo assunto, né? Segundo assunto. São esses tópicos aí. Vamos, aí então nós vamos agora para as explicações do capítulo 3, né? Continuando, né? Do livro de Amós.
No capítulo 3, nós vamos iniciar aqui a segunda parte do livro de Amós, né? Ameaças contra as injustiças. Capítulo 3 conta com 15 versículos, né? 15 versículos. Primeiro tópico, Javé pede contas. Segundo tópico, a vocação profética. Terceiro tópico, Samaria será destruída. Quarto tópico, não haverá refúgio. Vamos para as explicações do capítulo 3, né? Vamos ver. Capítulo 3, versículos. O capítulo 3 não vai dar tempo de explicar, não é o capítulo 3, não vai dar tempo por causa aqui do... Nós vamos fazer o seguinte, não é? O capítulo 3... Aí dá sim, vamos fazer aqui, vamos tentar, não é? Capítulo 3, versículos 1 e 2. Pelo fato de ser o povo escolhido, Israel se imagina protegido e desculpado por Deus. Contudo, exatamente por ser o povo íntimo de Deus, terá que prestar contas de toda a infidelidade e será julgado com mais rigor que as outras nações. Versículos 3 a 8. Amós salienta que a vocação profética é irresistível. Ele mesmo profetiza porque Deus o obriga a profetizar. O texto revela o pastor de Tecoa e seu mundo. Todas as comparações provêm do ambiente rural, em contato com a natureza. Versículos 9 a 12. Samaria, capital do Reino do Norte, tornou-se também a capital da corrupção e da injustiça social. O profeta convida para contemplar o espetáculo um público entendido na matéria, o Egito e os filisteus, tradicionais opressores de Israel. Na cena aparecem dois grupos, os oprimidos e os que entesouram, né? E os que entesouram. Os primeiros são apresentados como sujeitos passivos, sem voz nem vez, e os segundos agem acumulando bens a fim de viverem luxuosamente. Para Javé, porém, eles amontoam morte e roubo em seus próprios palácios. Assim como o pastor que, para provar a sua inocência, devia apresentar em tribunal alguma parte da ovelha devorada por uma fera. Do mesmo modo, os restos de Samaria destruída pelo inimigo comprovarão a inocência de Javé. Entre parênteses, versículos 13 a 15, com a destruição do poder político, palácios, entre parênteses, o profeta anuncia também a destruição do poder religioso, entre parênteses, santuário. Este trazia uma segurança ideológica que acobertava a injustiça social reinante. O santuário servia de asilo a todo aquele que aí se refugiava, agarrando-se às pontas do altar. O versículo 15 comprova os privilégios da classe alta, que possuía casas diferentes de acordo com a estação do ano. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no próximo vídeo com a explicação do capítulo 4 do livro de Amós. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.